Você já ouviu falar sobre a fixação dorsal de patela? Sabe quais animais são cometidos? Não? Então vamos descobrir juntos. A fixação dorsal de patela, conhecida popularmente como cãibra, é uma patologia que acomete grandes animais, como equinos e bovinos. Ela ocorre em razão da desordem funcional da articulação fêmuro-tíbio-patelar, quando o ligamento patelar medial fica preso sobre a crista troclear medial do fêmur. Se a patela fica fixada nesta posição, o membro não pode ser flexionado. Os animais assumem uma postura no qual o membro acometido fica estendido. Esse deslocamento ocorre em ambos os sexos. Pode ser uni ou bilateral, temporário ou permanente, dependendo do grau de comprometimento das estruturas articulares. Esta enfermidade está entre as afecções mais importantes dessa articulação, sendo que 15% das claudicações geradas por tecidos moles ocorrem devido à fixação dorsal de patela. Agora, vamos estudar um pouco sobre a anatomia? A articulação fêmuro-tíbio-patelar é envolvida pela cápsula articular, que tem caráter fino e espaçoso. Localiza-se ao redor da margem da superfície articular na patela. Porém, no fêmur, esta inserção se localiza a uma distância variável da superfície articular. Os ligamentos fêmuro-patelares, lateral, intermédio e medial auxiliam no reforço da cápsula articular. O ligamento medial é o mais fino, o que dificulta sua diferenciação da cápsula articular, surgindo próximo ao epicôndilo medial e terminando na fibrocartilagem parapatelar. Nesta imagem é possível observar a patela, crista troclear medial do fêmur, ligamento patelar lateral, ligamento patelar intermédio, ligamento patelar medial, tendão comum de inserção dos músculos grácil e sartório, a borda lateral da base da patela e o ápice da patela. Extremidade distal da fibrocartilagem parapatelar medial, fibrocartilagem parapatelar, extremidade lateral da tuberosidade da tíbia, sulco mediano da tuberosidade da tíbia, extremidade medial da tuberosidade da tíbia, tuberosidade da tíbia. Depois de entendermos a anatomia, vamos aprender como ocorre essa alteração? Os grandes animais têm a capacidade de manter a articulação do joelho em extensão durante a posição de repouso.
Isso ocorre de forma que a patela é tracionada proximalmente pelo músculo quadríceps femoral e em seguida girada medialmente por aproximadamente 15 graus. Mantida nesta posição, uma parte maior do peso corpóreo pode ser depositada na articulação, permitindo que o outro membro pélvico descanse com apenas a ponta do casco no solo. O animal consegue sair de forma bem rápida do descanso quando a patela é girada lateralmente e volta para sua posição habitual, e assim a articulação pode ser flexionada. Quando ocorre esta alteração, o ligamento patelar medial desliza sobre o sulco medial da crista troclear medial do fêmur e trava a patela dorsalmente. O animal fica impossibilitado de flexionar o membro e o mantém em hiperextensão, arrastando a pinça no solo ao caminhar. Nos casos em que a alteração é temporária, é possível escutar um ruído característico, semelhante a um estalo. A patela se destrava e volta à sua posição anatômica. Os casos de deslocamento permanente apresentam a mesma mecânica de fixação de forma temporária, só que dessa vez a patela fica impossibilitada de retornar à sua posição normal e o animal apresenta hiperextensão permanente do membro. A fixação dorsal de patela pode ter várias origens e fatores predisponentes, assim como a predisposição hereditária conferida pela conformação. Isso ocorre porque um animal com grande ângulo entre a tíbia e o fêmur, ou chamado de membro pélvico reto, está mais predisposto à doença do que um animal de conformação normal. A perda de tônus permite uma maior área de movimento da patela, podendo ocorrer o travamento, deficiência nutricional, desordem neuromuscular, que englobam patologias que afetam os músculos, a junção neuromuscular e os nervos periféricos. Mudanças bruscas no condicionamento do animal, como por exemplo um animal que faz muito exercício se mantém em uma baia ou um animal que faz pouco exercício ser submetido a um grande esforço. A topografia do ambiente em que o animal vive e traumatismos sofridos no membro. Já em vacas, os seguintes fatores podem predispor à fixação dorsal de patela: o período de gestação, onde ocorre o crescimento rápido, aumento de peso e demanda metabólica do feto, e a ação hormonal, no final da gestação, onde ocorre o aumento dos níveis de estrógeno e a ação da relaxina, promovendo o relaxamento dos ligamentos pélvicos e flacidez dos ligamentos da articulação fêmuro-tíbio-patelar. O animal apresenta uma postura característica ao se locomover, manifestando claudicação, arrastamento e hiperextensão do membro afetado. Também é possível observar progressiva perda de peso porque o animal se locomove menos para ir se alimentar e manifestação de dor na região. O diagnóstico pode ser fundamentado numa anamnese detalhada, nos sinais clínicos, na inspeção do animal e na palpação. Na palpação, quando o membro está travado em extensão, os ligamentos da patela estão tensos e a patela está travada acima da crista troclear medial do fêmur. Quando o cavalo é forçado a se mover para frente com o membro travado, ela arrasta a frente do casco no solo. O membro deve ser examinado forçando a patela para cima e para fora com a mão. Se o membro pode ser manualmente travado em extensão por um ou mais passos, ele é predisposto à fixação dorsal de patela. Os exames de raio-x e ultrassom são métodos auxiliares que também podem ser utilizados para excluir outros possíveis problemas associados com a fixação dorsal de patela. O tratamento clínico inclui exercício físico para melhorar o tônus muscular, fortalecendo o ligamento patelar medial, casqueamento preventivo, aplicação de ferraduras com elevação dos talões, a fim de se limitar a extensão da articulação fêmuro-tibial. Infusão de substâncias irritantes entre os ligamentos, como por exemplo o iodo, reabilitação através de fisioterapia e anti-inflamatórios e analgésicos para alívio da dor, como exemplo o fenilbutazona. A identificação por palpação dos ligamentos patelares é indispensável para o sucesso do tratamento cirúrgico. Nesta imagem, é possível observar a localização de algumas estruturas como a patela, crista troclear medial do fêmur, ligamento patelar medial, ligamento patelar intermédio, ligamento patelar lateral, tuberosidade da tíbia, tendão comum de inserção dos músculos grácil e sartório, ramo cranial da veia safena medial e a linha tracejada é o ponto de incisão cutânea para a desmotomia patelar medial. O tratamento cirúrgico é a desmotomia do ligamento patelar medial, que deve ser utilizado nos casos mais graves de fixação permanente. Este procedimento cirúrgico é realizado com o animal em estação, sendo feita tricotomia do local e antisepsia.
A cauda do animal é enrolada para evitar contaminação do local cirúrgico e, dependendo do temperamento do animal, pode ser realizada tranquilização. Como é feita a anestesia? Deve ser realizada uma anestesia local infiltrativa via subcutânea em toda a extensão do ligamento patelar medial e suas proximidades, podendo ser utilizada lidocaína a 2%. Nesta técnica, é realizada a identificação do ligamento patelar medial por palpação e é feita a incisão cutânea de aproximadamente 5 cm. O tecido conjuntivo é afastado e as fáscias musculares são abertas para a visualização do ligamento patelar medial. Em seguida, pode-se colocar uma pinça hemostática entre o ligamento e o tecido conjuntivo pericapsular, para melhor visualização do ligamento e para sua secção ser realizada corretamente. O bisturi é inserido de modo que a sua lateral plana fique abaixo do ligamento patelar medial. Quando o bisturi é posicionado, a margem de corte é então virada para cima. A extremidade do bisturi deve ser palpada através da pele para certificar que a posição está correta. Assim, é feita a secção total e em sentido transversal do ligamento patelar medial. Após esse procedimento, é feita a flexão brusca do membro acometido para ter certeza de que o problema foi completamente resolvido. Em seguida, é realizada a reconstituição das fáscias musculares, podendo ser utilizado sutura em X com fio absorvível. Depois é feita a dermografia usando fio de algodão. Agora, vamos exemplificar como ocorre a desmotomia patelar medial. Pós-operatório, é recomendado massagem com óleos, imobilização do membro afetado, remoção dos pontos entre o 10º e o 14º dia do período pós-cirúrgico, antibiótico terapia, se necessário, intensidade das atividades reduzida e caminhar com o animal para controle do edema local. Podem ocorrer as seguintes complicações no pós-operatório. Se por acaso o tendão que passa paralelo ao ligamento patelar medial for rompido, esses músculos poderão perder a ação de promover a adução do membro, deiscência de ferida, abscessos, edema, artrite, hemorragia, granuloma e, esporadicamente, fragmentação osteocondral da patela. Quando o tratamento é feito de forma correta e rápida, os animais acometidos voltam à atividade e têm um bom prognóstico. No caso da realização de desmotomia patelar medial, a cirurgia deve ser realizada antes que se desenvolva qualquer processo inflamatório para que o prognóstico continue sendo favorável. Agora, vamos fazer um resumão para revisar o conteúdo? Vamos destacar pontos bem importantes para vocês não se esquecerem. Quando ocorre a fixação dorsal de patela, o ligamento patelar medial se prende sobre a crista troclear medial do fêmur e trava a patela dorsalmente, fazendo com que o animal mantenha o membro em hiperextensão. Essa enfermidade pode acometer equinos e bovinos de ambos os sexos. O animal acometido apresenta como principal sintoma a hiperextensão de um ou ambos os membros pélvicos, sendo que essa alteração pode ser temporária ou permanente. O diagnóstico consiste na anamnese, sinais clínicos, inspeção e palpação dos animais, podendo ser utilizados exames complementares. Devemos lembrar que existem 2 tipos de tratamento: o clínico, que engloba várias medidas para a melhora do quadro do animal, e o tratamento cirúrgico, que consiste na desmotomia patelar medial, sendo utilizado em casos de fixação permanente. Com tudo isso que aprendemos na aula de hoje, é importante ressaltar que a fixação dorsal de patela é uma doença que pode causar problemas para os animais e produtores. Por isso, devemos sempre ter orientação de um médico veterinário, lembrando que se os animais forem tratados de forma rápida e correta, o prognóstico é favorável.